abraçar, estamos evitando apertar as mãos, mas mesmo com máscara, demonstra um sorriso aí com o teu olhar. Se você puder, dá uma tocada assim, de longe no outro. Diga: que bom que você veio. Fala com fé, crente, fala com alegria. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Hebreus, capítulo 1. Diz assim o primeiro versículo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo... Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de... Por quem fez também o mundo. 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Espírito de Jesus, nós nos rendemos à tua grandeza, à tua soberania, à tua direção, à tua graça, o teu mover. Nós nos rendemos, Senhor, porque pertencemos a ti. Tu és o Consolador amado que foi enviado pelo Pai a pedido do Senhor Jesus. E nós estamos aqui como servos, como filhos, estamos nesta casa dependentes de ti, da tua palavra, da tua revelação, da verdade que tu tens, Senhor, na tua palavra escrita. Por isso, meu Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Concede-nos graça para falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Concede-nos ousadia, autoridade, que a tua presença nos molde. Nós suplicamos tudo isso, meu Senhor, para a glória do nome de Jesus. E que todos digam, amém. Por favor, se assente. Nós estamos no livro das coisas melhores. Nós estamos no livro das... Vou repetir, me ajude. Nós estamos no livro das coisas melhores. O escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi o escritor aos Hebreus, ele resolve escrever para a comunidade judaica cristã. E quando ele resolveu escrever, ele estava pensando no que Deus fez em Cristo Jesus,
nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, nos colocando em Cristo e nos tornando eleitos em Cristo, nos fazendo herdar todas as coisas em Cristo. E ele olha para a igreja, ele olha para os cristãos, e ele se coloca nesse mesmo paralelo, ou seja, está nesse mesmo bojo, nessa mesma, como diz, misturado no mesmo tacho. Ele se coloca dentro e se qualifica também como alguém que foi eleito, predestinado em Cristo. Ele está se sentindo alguém privilegiado, abençoado por ter sido alcançado por Deus e está em Cristo Jesus. E quando nós lemos esse texto, nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele está pensando em apresentar Jesus à igreja, ele está querendo apresentar coisas melhores do que o Antigo Testamento que eles viviam até então. O escritor aos Hebreus, ele apresenta algumas coisas melhores, e ele usa aqui algumas expressões. Ele usa aqui nesse texto que nós acabamos de ler, aqui em Hebreus capítulo 1, ele usa a expressão, porque nós temos no versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Ele usa a expressão aqui para excelente, diáforos. A expressão diáforos está relacionado a coisa diferente, variado tipo, excelente, insuperável. Está pensando que Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está pensando em Cristo como Filho de Deus, o herdeiro de tudo, aquele que criou todas as coisas para si mesmo. Ele é a coisa mais excelente, insuperável, inclusive mais do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus é colocado como escritor aos Hebreus, como o ser perfeito, o homem perfeito, aquele que tem a própria divindade encarnada. E quando ele apresenta Jesus nessa carta, eu trago para mim e para você, a partir disso, algumas coisas melhores que o escritor aos Hebreus tinha no seu coração, tinha em mente, enquanto ele colocava no papiro esse texto. E eu começo aqui usando essa expressão: Jesus é a revelação perfeita. Jesus, ele é o perfeito sacrifício, a perfeita revelação de Deus aos homens. Jesus, como diz aqui no texto, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo versículo 1, pelo Filho. Então, Deus revela-se através do Filho na plenitude dos tempos. Deus nos chamou e nos colocou em Cristo, aquele que se revela à sua igreja. Você está em Cristo Jesus. Ele fala aos seus, ele falou aos apóstolos, ele falou aos ensinadores, aos mestres da igreja. Hoje ele nos fala pelo seu Espírito. Hoje ele está entranhado, ele está arraigado na igreja. Hoje quem pertence a ele continua ouvindo a sua voz. Quantos ouvem a voz do Senhor Jesus? Diz no versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha o que diz o versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, ou seja, Jesus, como cabeça da nova criação pela ressurreição dos mortos, quando ele ressuscita, ele herda tudo. O cabeça da nova criação, como disse Paulo aos Colossenses, ele é o cabeça da nova criação, a igreja. E agora Deus não apenas nos fala através do Filho, ele também constitui, ele entrega tudo a Cristo, entrega tudo ao Filho. Se alguém é seu filho, então ele tem a mesma natureza que você, sim ou não? Se alguém é filho de homem, ele não pode ser filho de gato. Se alguém é filho de homem, não pode ser filho de macaco.
Filho de homem é homem, silogisticamente falando. Agora, filho de Deus é Deus. Então ele tem a natureza de Deus. E ele, como filho, herda todas as coisas. Versículo 3, olha o que diz aqui. O qual, sendo o resplendor da sua glória, o resplendor da glória é aquele que expressa, aquele que refulge, aquele que tem o brilho, o próprio brilho da natureza divina, aquele que tem a expressa imagem do próprio Deus, é ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação, olha o que Deus em Cristo fez, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele faz por si mesmo, em si mesmo, na sua carne, na sua vida, ele faz a purificação dos nossos pecados. Veja, ele está dizendo dos nossos pecados. Se você é pecador, você foi alcançado pelo Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus te alcançou. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, disse João na sua carta, no capítulo 1 e no capítulo 2. Agora veja o finalzinho dessa sentença. Assentou-se à destra da majestade na altura. Depois de Jesus efetuar o seu sacrifício por nós, ele sobe ao céu e se assenta à direita do Pai da majestade. Agora olha o versículo 4. Veja o que diz o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Olha, anjo não é igual a Jesus. Anjo é criatura. Jesus é criador. Veja, o Filho é Deus. O Filho tem a natureza do Pai. O Filho criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho é superior a anjos, mas ele também é o herdeiro, diz aqui, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Está dizendo que pela ressurreição dos mortos, Jesus herdou um nome na ressurreição, que o nome é superior. O nome de Jesus é superior aos anjos. Toda a classe angelical está rendida ao nome de Jesus. Todos os seres no céu e na terra se prostram ao nome de Jesus. Todos os seres que habitam nesta terra adoram a Jesus. Então, ele é o mais excelente, que todas as coisas estão submissas, que recebe a nossa adoração. Nós estamos aqui por causa dele. Se você entendeu, você adore com mais força, porque nós estamos aqui por causa da excelência do nome de Jesus. Então, se você pode, adore. Agora acompanhe comigo. Nós temos a maior e melhor, a revelação mais excelente. Amém? Sim ou não? Agora preste atenção. Nós vamos agora para o capítulo 6. E aqui que eu começo a falar, depois dessa introdução, eu começo a falar sobre coisas melhores. Já falei que temos uma revelação por excelência. Já falei que nós temos o Filho, a maior revelação de Deus. Deus nos falou pelo Filho. Agora eu quero apresentar a você algumas coisas melhores que o escritor aos Hebreus tinha em mente, que o Filho proveu para mim e para você. Que nós, como herdeiros em Cristo, temos o privilégio. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz aí. Vamos ler? Hebreus 6, versículo 9, todo mundo. Mas, ó amados, esperamos coisas que acompanham, aqui está a primeira coisa que ele está falando. E a expressão melhores aqui, coisas melhores. A expressão grega aqui é kreison. A expressão kreison quer dizer mais vantajoso, mais útil, mais aproveitável,
mais excelente. Olha aí, Pablo. Coisas melhores. O escritor aos Hebreus está dizendo que ele, Deus, em Cristo, espera de nós coisas mais excelentes, coisas melhores. Essas coisas melhores está relacionado, veja, à atitude que aquelas pessoas que se converteram da comunidade judaica, eles, no capítulo 6, eles experimentaram coisas da parte de Deus. Eles experimentaram, vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler, nós lemos hoje pela manhã, vamos ler de novo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a. Então, veja, ele está dizendo que deixando a parte básica, que era o discipulado cristão, lá embaixo, que era dado pelos discípulos no início da fé. Eu disse, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando essas coisas que são tão basilares, essas coisas que são tão iniciais, deixemos isso. E ele está dizendo aqui, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, façamos o quê? Olha aqui para o texto. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O apóstolo ou o escritor, a carta aos Hebreus, está dizendo, você tem que caminhar, você tem que deixar a base, você tem que deixar essas coisas pequenas e prosseguir. Você tem que prosseguir até alcançar a perfeição. Basta de ser menino de calça curta, que não sabe o que fazer, um adolescente na latência, que as suas pulsões falam mais alto e anda fazendo besteira. Ele está dizendo aqui, pare de ser menino, vamos prosseguir até alcançar a perfeição, não lançando os fundamentos novamente de arrependimento de obras mortas em Deus. Vamos crescer, vamos prosperar no conhecimento de Deus, vamos alcançar a perfeição. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Crente precisa deixar de ser menino, crente precisa deixar de andar cambaleando. Crente que está em Cristo, ele sabe quem é, ele recebeu uma nova vida, ele recebeu uma nova natureza, ele tem que parar de ser criança, infantil, débil, ele tem que crescer e alcançar a perfeição em Cristo. É isso que ele começa dizendo aqui. Por que é que ele disse alcançando coisas melhores? Por que é que ele está dizendo aqui no versículo 9, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ele espera dos crentes que haja essa atitude de deixar o basilar, deixar essa parte tão infantil dos rudimentos cristãos e prosseguir para alcançar a perfeição. Quem tem bebê aí? A Michele veio hoje, varão? Veio? Está lá em cima? Ô, mãe de Michele, cadê você, Michele? Está lá em cima, estou procurando. Ah, está no berçário. Quem tem um bebê aí? Vem cá, irmã. Vem cá, Jonas. Vou usar o Jonas aqui. Vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Obrigado, Jonas. Geralmente a mamãe... Qual é o nome do seu baby? Jade. Qual é o nome do bebê? Jade. Quanto tempo tem de vida? 9 meses. Papai sabe aí, Giane. Qual é o maior sonho que o senhor tem para a Jade? Hã? O futuro. Para o futuro, você quer que ela continue sempre um bebezinho assim?
seria frustrante para o senhor ela ter 20, 30, 40, 50 anos desse tamanhozinho? Sim? O senhor queria que sua filha permanecesse assim, desse tamanho? Tá, então vamos refazer a pergunta, já que o senhor não me facilitou. Irmã Jeane, me ajuda aqui, seu marido, irmã Jeane. Pelo ciclo da vida, biologicamente, o senhor espera que sua filha fique assim a vida toda ou quer que ela cresça, alcance a maturidade? Isso vai trazer satisfação, orgulho para o senhor? Vai chegar e dizer assim: essa é minha filha, eu investi, paguei estudos caros, a doutora Jeane trabalhando juntamente com o senhor para dar o melhor colégio, melhor ensino, a melhor especialidade, se classificar médico ou doutor em alguma área. O senhor ficaria feliz com isso? Não é assim que nós queremos para os nossos filhos? Que o filho cresça, tenha maturidade. Agora, se ela fica assim a vida toda, é de se esperar que ela, como a Jade, como criança, e assim, infantil, débil, sem ter maturidade, ela só vai fazer coisas da sua infantilidade, coisas da sua natureza, dentro da sua faixa etária, não é isso? Mas se ela cresce, você alcançou o objetivo para a vida dela. Amém. Quantos estão entendendo? O escritor aos Hebreus está dizendo: pare de viver a vida toda como um bebê, como uma criança. Pare de tomar leite racional. Você não é mais bebê, você tem que crescer, você tem que chegar à maturidade, ao teleios, a expressão é teleios, a maturidade. O pai, ele coloca um filho no mundo pensando que o filho é como uma flecha. Você pega uma flecha e aponta, atira e espera alcançar o alvo. Quando você colocou o nome de Jade, você esperava que o nome representasse ou fosse uma profecia para o futuro. Quando vocês geraram a Jade, vocês pretendiam que ela fosse a melhor pessoa do mundo. Vocês dariam o maior de tudo, que é o amor que vocês têm. Não é assim? Assim também, obrigado. Assim também, em Cristo, obrigado, varão, desculpe pelo estreito. Assim também, em Cristo, nós devemos, como filhos de Deus, Deus nos colocou em Cristo para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos, para que nós sejamos perfeitos, para que eu e você não sejamos mais meninos inconstantes. Olha o texto lá de Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Menino inconstante, um dia, na hora ele quer a chupeta, aí ele vê um brinquedo, ele quer outro brinquedo. Daqui a pouco ele está vendo o amiguinho brincar com outra coisa, ele quer o brinquedo do amiguinho. Aí ele quer, agora, está tomando uma madeirinha, aí o pai vai comer um hambúrguer, ele diz: eu quero hambúrguer, eu quero, e chora. Por quê? Porque ele não tem ainda maturidade. Ele fica querendo sempre uma coisa diferente, porque ele não tem uma estrutura psicológica, emocional, psicossomática que tenha maturidade. O escritor aos Hebreus está dizendo: vamos deixar o tempo de menino e vamos seguir até prossigamos alcançar a perfeição em Cristo. Versículo 2, olha o que diz aqui. Quais são essas doutrinas básicas? Da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos. São doutrinas que a pessoa aprendia lá no novo crente. E do juízo eterno. Olha, continua, versículo 3. E isso faremos se Deus permitir. Ou seja, vamos continuar estudando sobre isso. Versículo 4. Agora, olha o que ele está dizendo aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, me responda uma coisa: alguém que teve os olhos do entendimento iluminado, é crente? É salvo? Sim ou não? Responda, crente. Alguém que foi iluminado o entendimento pelo Espírito Santo, é um salvo ou não? Sim. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja,
foram iluminados, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? A salvação, a bênção de Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Gente, quem tem o Espírito Santo é dono da vida dele, ele tem os bens do Espírito Santo, é salvo ou não é? Olha o versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus é boa. E as virtudes do século vindouro. Meu irmão, quem tem prazer na palavra, quem vive a palavra, quem guarda a palavra, quem ama a palavra, é salvo ou não é? E as virtudes do século vindouro. Quem tem esse antegozo do século vindouro, é salvo ou não é? Isso é coisa de crente, de salvo ou não é? Veja, o versículo 6. E recaíram, é aqui onde ele chega. Recaíram, pessoas que caíram, pessoas que deixaram a fé, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que se tornaram apóstatas. Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Está dizendo aqui, não seja um apóstata, não abandone a fé. Menino abandona a fé, criança abandona porque não sabe o que quer da vida. Mas quem é salvo, que experimenta as coisas celestiais, que experimenta o gozo do céu, que experimenta o Espírito Santo, que experimenta, que é participante dos bens futuros, é um salvo, ele tem as coisas melhores, coisas que o Antigo Testamento não tinha, você como igreja tem. Oh, aleluia. Meu irmão, você é um abençoado, você tem o privilégio de ter sido iluminado pelo Espírito Santo, você foi renovado no entendimento, você acredita no Filho de Deus, você tem as promessas do século vindouro para a sua vida. Então, não abandone a Jesus, não abandone a fé em Cristo, não largue a caminhada, porque é isso que o adversário quer, que você abandone a caminhada. O escritor aos Hebreus lá, no capítulo 14, ele diz, fazei veredas direitas para aquele que está cambaleante, não tropece. Ele está dizendo aqui, nesse capítulo 6, o versículo 9, ele está se referindo a essas coisas melhores que você como crente tem. Você como crente recebeu. Você recebeu coisas melhores que ninguém mais tem lá fora, no pecado, na desgraça do mundão. Mas você em Cristo é nova criatura. Você em Cristo tem um novo nome. Você em Cristo é abençoado. Você em Cristo teve os olhos do entendimento iluminado. Você em Cristo, você foi perdoado. Você em Cristo tem um antegozo da vida futura. Você em Cristo está arrependido e foi renovado no entendimento. Você em Cristo, você fala em língua estranha. Você em Cristo pode mandar demônio embora. Você em Cristo pode pregar o evangelho. Você em Cristo pode acreditar que Deus tem coisa boa para você. Você em Cristo é um abençoado. O escritor dos Hebreus diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. São coisas melhores que no Antigo Testamento eles não podiam usufruir, mas você como igreja pode usufruir das coisas melhores de Deus. E ele diz aqui, crente, vós, ó amados, esperamos de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Eu não acredito, diz ele aqui, é isso que ele está querendo dizer. Eu não acredito que você vai fazer como eles. Eu não acredito que você vai abandonar Jesus, abandonar tudo isso que você recebeu. De vocês, ó amados, nós esperamos coisas melhores. Que coisas melhores são essas? Coisas que acompanham a salvação.
Tudo isso que você recebeu são coisas que acompanham a salvação. Você recebeu a salvação, e como você recebeu a salvação, você foi alcançado pela graça de Deus, e você tem o privilégio de usufruir dos bens futuros do Espírito Santo, da iluminação do entendimento, do perdão de pecado. Você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Então, você não pode sair dessa posição. É isso que ele está dizendo aqui. De vós, irmãos, esperamos coisas melhores. Mas tem mais. Vamos para o capítulo 7. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Porque começa no versículo 1 que nosso irmão deixou aí. Ele começa a mostrar sobre porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, a quem Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de Pai. Agora veja, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque, olha, a semelhança de Melquisedeque, tal qual o ministério que Melquisedeque tinha, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma pela qual, o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o sacerdócio do Antigo Testamento era de acordo com a ordem levítica. A ordem levítica acabou, o templo foi destruído, a ordem levítica foi destruída. E aí, o escritor aos Hebreus vem e dizendo aqui no versículo 15, e muito mais é manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. E ele coloca Cristo à semelhança do ministério ou do sacerdócio de Melquisedeque. Só que ele diz aqui que não foi feito segundo a lei do mandamento, segundo o poder da vida incorruptível. Ou seja, ele está dizendo que o Cristo, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio levítico. E o mandamento de Cristo é do mundo ou da vida incorruptível. Por quê? Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele diz uma coisa interessante, presta atenção ao versículo 18. Porque o precedente mandamento me ajude, porque o precedente mandamento o que é uma coisa que foi abrogada? Anulada. Ele está dizendo, a lei do Antigo Testamento, o mandamento do Antigo Testamento foi anulado. Quando Cristo na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. Toda obra de salvação, toda obra de sacrifício não precisava mais ser feita. Jesus está dizendo: tudo é sombra que se consume em mim. Através do meu sacrifício,
Tudo está acabado no Antigo Testamento. Ele vai continuar tendo sacrifício, mas não tem mais valor nenhum. Tudo agora está centralizado em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote da nova criação, a igreja. Então, como sumo sacerdote, ele estabeleceu um novo mandamento, e por causa deste novo mandamento, diz aqui: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei do Antigo Testamento não aperfeiçoou nada, mas Cristo veio nos transformar. Cristo veio nos aperfeiçoar. Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos abundância. Cristo nos dá perdão. Cristo nos trouxe, nos fez uma nova criação. E diz aqui ainda o texto: uma melhor, desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Eu quero falar aqui que a segunda coisa que nós entendemos das coisas melhores é que você tem em Cristo uma nova e uma melhor esperança. Não, acho que você não entendeu. Vou repetir. Em Cristo foi introduzido para a igreja uma melhor esperança. Você não tinha esperança na vida, Jesus te dá uma melhor esperança. Você vivia em pecado, hoje você tem uma melhor esperança. Que esperança é essa, pastor? Cristo em vós, esperança da glória. Você agora tem esperança da eternidade. Você agora tem esperança de acesso a Deus. Hoje você pode se aproximar de Deus. Você não precisa ficar com medo, porque Deus te aceitou por causa de estar em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E isso não provém de vós, mas de Deus. Você é uma nova criatura. Você tem a esperança da vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. Se você pode, adore a Deus. Diga: eu tenho uma melhor esperança pela qual posso me achegar ao meu Pai. Aleluia. Diga: eu tenho uma melhor esperança. Eu posso me aproximar do meu Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Vamos ler o versículo 22. Olha o que diz aqui o versículo 22. De tanto melhor aliança Jesus foi... Não, você não me... Versículo 22. Vamos ler todo mundo. De tanto melhor aliança Jesus foi... O que é isso que quer dizer? Jesus é fiador de uma melhor aliança. Existia a antiga aliança. Jesus veio e nos aliançou junto com o Pai, e Ele próprio deu a sua vida pagando a fiança. No Antigo Testamento as pessoas tinham o quê? As pessoas, elas tinham os pecados cobertos. Mas quando Jesus veio, ele veio trazer uma melhor esperança, mas também uma melhor aliança. A aliança que vocês têm com Deus, a aliança que nós temos com Deus, ela é superior. A aliança que nós temos com Deus, ela é a aliança que ela está acima de todas as coisas. Por quê? Porque o fiador não é Moisés, o fiador é Jesus. Diga: eu estou numa melhor aliança. Vamos para o versículo 29, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler todo mundo junto, bem bonito. 1, 2, 3. De sorte... O que é que nós entendemos aqui? Veja.
as coisas que ele está falando aqui é que quando Deus mostrou a Moisés no monte figuras, sombras, ele diz: faze conforme você viu no monte. E ele desce o monte, ele viu um tabernáculo celestial, ele viu alguma coisa imensurável, e agora ele tinha que reproduzir no deserto. E ele faz miniatura do que ele viu em cima. E Deus dá as medidas para ele, e ele consegue construir um tabernáculo com coisas que tinha a seu dispor: ouro, prata, cobre, pedras preciosas, peles de animais. E ele faz um átrio, uma cerca coberta de peles de animais, madeira de acácia, pelos, ele faz de pelos de cabra, ele faz cordas e as estacas de prata fincadas no chão. E depois ele faz dentro uma cobertura dividida no meio. E ele começa a botar os móveis desse tabernáculo, coisas que ele viu no céu. E aí, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento, no tabernáculo, era purificado com sangue. Sangue de quê? De bodes, de carneiro, de pombinhas. Os pecados, eles eram na porta, só o pecado tinha que ficar na porta. Ali o animal era morto na porta, era degolado. O animal era queimado a gordura, e aquele sangue era apresentado ao Senhor. Jesus, ele está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz aqui: de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Como? Com sangue. Vamos ler no versículo 20. Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, nesse versículo 23, nós encontramos aqui: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Que sacrifício melhores do que esse? Está se referindo ao sacrifício de Jesus, o Cristo. E aí, meu irmão, nós observamos que Jesus, ele fez um único sacrifício e que valeu por todos os sacrifícios de bodes, de cabra, de pombinhas, de animais no Antigo Testamento. Agora você não tem pecados cobertos. Agora o pecado foi retirado. Agora você foi perdoado. No sacrifício de Jesus é um sacrifício superior, um sacrifício melhor, pelo qual você pode se achegar a Deus e adorar na beleza da santidade dele. Em Cristo eu tenho a purificação dos meus pecados. Em Cristo você tem a purificação dos seus pecados. Ah, pastor, mas eu sou um grande pecador. Aí Jesus chega para você e diz: mas eu sou um grande salvador. Ah, pastor, os meus pecados são tantos que eu nem sei se posso ser perdoado. Jesus vem e diz: eu sou o grande perdoador. Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa no passado, mas o meu sangue te purifica de todo o pecado. Você pode ser perdoado, você pode andar em santidade, você pode agradar a Deus. Por quê? Porque Jesus já efetuou o sacrifício, o melhor que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 10. Capítulo 10. Nós vamos para o versículo 34. Olha o que diz o versículo 34. Porque também vos compadeceste das minhas e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo
Obrigado. Porque também vos compadeceste das minhas, e com alegria permitiste os roubos dos vossos, sabendo. Por que é que você permitiu isso? Olha o que é que o escritor está dizendo. Por que é que você permitiu tudo isso? Você percebe o que é que ele está dizendo aqui? Por que é que você permitiu a expoliação dos vossos bens? Por que você fez isso? Saiba que em vós mesmo tende nos céus uma possessão, sabe, irmãos, olha o versículo seguindo, voltando aqui nos versículos 33. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Porque você tem essas possessões, essas promessas, esses bens celestiais guardados para você no céu. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Pastor, para que eu alcance essas possessões melhores, esses bens celestiais, o que é que eu tenho que fazer mais? Olha o versículo 36. Porque necessitais de, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais. E aqui tem um problema, temos um dilema, sabe por quê? Porque os líderes das religiões, inclusive muitos púlpitos estão ensinando por aí, que você tem que usufruir das gorduras da terra, que você tem que vir à igreja para batalhar pela sua vitória, pelo seu carro, pela chave da sua casa, pela chave do seu carro, e batalhar, você tem que brigar, porque botar Deus no canto de parede, porque Deus é obrigado a dar-lhe riqueza para você. Meu irmão, tudo que Deus prometeu para Israel está relacionado aos bens terrenos. Agora preste atenção, tudo que Deus prometeu para a igreja está relacionado à eternidade, bens futuros, porque eu tenho a promessa de vida eterna, que já começo a usufruir agora, porque eu tenho a segurança da salvação, porque em Cristo eu tenho uma possessão melhor, porque em Cristo eu tenho as riquezas celestiais. Diz aqui, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de você ter feito a vontade de Deus aqui na terra, você alcança a promessa. É isso que ele está dizendo, que a sua riqueza não é aqui o terreno, não é o palpável, os bens terrenos não devem preencher o seu coração. O que é que deve preencher o seu coração? É a presença de Deus na sua vida. Onde é que deve estar o teu coração? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O teu coração não deve estar no teu carro, na tua casa, no teu sonho, no projeto futuro. O teu coração deve estar guardado em Deus. Ah, pastor, então eu vou me acomodar. Já que o senhor está dizendo que eu não devo colocar o coração nos bens terrenos, eu devo ficar em casa, dormindo em meu leito, em sonho encantador. É assim que diz aí a música? Não! Você tem que ser o melhor crente, porque você vai glorificar a Deus, que te deu coisas melhores lá em cima. Deus te deu um perdão, um novo nome, então você tem que glorificar, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor estudante, você tem que ser o melhor crente, você tem que ser o melhor amigo, você tem que ser o melhor esposo, você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor filho. Por quê? Porque você tem promessa de Deus. Vamos passar? Capítulo 11, versículo 35. Olha o versículo 35.
As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma, mais forte, para alcançarem uma. Deixe-me fazer outra pergunta para vocês. Aquela menininha que Jesus disse, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Ela voltou a viver, sim ou não? Aquela mulher de Atos que Pedro orou, se lembra o nome dela? Que agora fugiu da minha cabeça? Não, aquela que costurava, fazia roupas, elas disseram para... Dorcas voltou a viver, voltou a morrer de novo? Sim ou não? Aquele morto, lá na entrada de Naim, aquele filho da viúva, Jesus tocou no esquife, está lembrado? Ele voltou a viver, sim ou não? Sim. Mas voltou a morrer no futuro? Sim. Aí eu pergunto para você, claro que tem uma diferença entre ressuscitamentos e ressurreição. Veja, foi uma coisa boa que Jesus fez ressuscitando eles? Sim ou não? Sim. Eles ressuscitaram, foi muito bom, mas eles voltaram a morrer. O escritor dos Hebreus está dizendo aqui que as mulheres, elas receberam pela ressurreição, por causa da ressurreição do último dia, por causa da vida eterna, eles sofreram ao ponto de serem decepados, de serem torturados. Eles não aceitaram ser livrados, para não negar o nome de Jesus, mas tem uma coisa, eles esperavam uma melhor ressurreição. Existe uma promessa de Deus que você não ficará na sepultura. Pastor, como é que é isso? Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tem gente se entristecendo por causa das pessoas, seu parente que morreu, mas se ele é crente, ele tem esperança. E não vi adoração aí. Se é crente, tem esperança. Os demais não têm esperança. Mas você que é crente tem esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer o quê? Não vai ter esse negócio de você subir na frente e o outro atrás. Não. Os mortos, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17. Portanto, consolai-vos com estas palavras. O morto vai ressuscitar, você vai ser transformado juntamente com ele, vai se tornar incorruptível, vai ser levado até as nuvens, entre nuvens, e depois Jesus, que é a porta, estará te esperando lá fora. Ele que é a porta do Pai, Ele que é a porta de Deus, Ele que é o caminho de Deus, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele vai te conduzir para a casa do Pai. Então, meu querido, existe uma ressurreição, a promessa de ressurreição para você. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz lá.
a partir do versículo 50. Olha que coisa linda, olha que promessa. Tudo baseado, falando sobre a ressurreição dos mortos. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Existe promessa para o crente. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tem gente que quer entrar com carne e tudo no céu. Eu sou tão santo, mas eu sou tão santo que todo mundo vai ter que me aturar. Eu vou entrar no céu com asinha e tudo. Não, meu irmão, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Quem está em Adão não pode herdar o reino do céu. Tem que ser salvo, liberto do pecado. Tem que ser transformado à imagem de Jesus. E aí diz, nem a corrupção herdar a incorrupção. 5:1. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. A palavra dormir aí, meu irmão, é o corpo. Está relacionado ao corpo. O corpo, quando você morre, seu corpo dorme no pó da terra. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos a transformação do corpo, num corpo de glória. Olha o versículo 52. Como é isso, pastor? No momento, essa expressão no momento acontece, só viemos entender essa expressão quando houve a fissura atômica. Quando houve a fissura atômica, aí é que passou-se a entender, porque essa expressão aí, no momento, quer dizer, no momento de átomo. Somente na fissura atômica é que nós entendemos cabalmente esse versículo. E diz, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. No abrir e fechar de olho. Olha o versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que é isto que é mortal se reviste da imortalidade. 5:4. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 5:5. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a lei está cravada na cruz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, e aqui, cá é para mim e para você, meu irmão, isso é para mim e para você, é para mim e para você, é para mim e para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Tem promessa para você, tem galardão para você. Tem galardão para o salvo, tem galardão para o crente. Vamos para o capítulo 11, vamos lá para Hebreus capítulo 11, o versículo 40. Eu vou terminar no próximo, tá, gente? Só mais um ponto aqui, eu encerro para mostrar para você. Só 2 versículos. Hebreus 11, 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não vou entrar em detalhes, mas está dizendo que o Antigo Testamento sem nós não é aperfeiçoado. Todos os crentes que morreram desde o passado e desde Cristo até hoje, enquanto não houver a ressurreição dos mortos, eles vão ficar esperando até você ser arrebatado. Não, você não entendeu, gente. Meu irmão, ninguém vai subir na frente. Ah, mas eu sou tão queridinho de Deus, eu já quero estar lá. Não, você vai fazer igual aquele, quando eu chegar no céu, né? Você vai querer ver o pai Abraão, não é assim que diz a música? Meu irmão, você vai esperar por mim,
Quem for na frente vai ter que aguardar por mim. E quem ficar aqui vai continuar aguardando aquele que já passou, o corpo está dormindo. Por quê, pastor? Porque todo mundo vai ser aperfeiçoado no momento, no abrir e fechar de olhos. 12:24. Hebreus 12:24. Olha o que diz aqui. Vamos ler a partir do versículo 22 ao 20. Ô glória! Quantos estão sentindo a presença de Jesus aí? A presença do Espírito Santo de Jesus está aí, meu irmão? Está ardendo o seu coração? Olha a conclusão, olha que coisa linda. A conclusão do escritor desta carta. Que conclusão linda, né, irmãos? Porque a conclusão é no capítulo 13, mas ele está partindo aqui para um ápice daquilo, tudo aquilo que ele falou. Agora no capítulo 12, versículo 22 diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha que coisa linda, meu irmão. Ele está levando você lá para o céu agora. Ele está tirando você das coisas aqui de baixo e está conduzindo você agora para a dimensão celestial. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, eita Deus, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Já isso aqui está falando de pessoas que passarão pelo arrebatamento, serão transformados, são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados. Você vai chegar lá, eu vou chegar lá, nós iremos chegar nesse dia. Olha o versículo 24. E a Jesus, isso aqui é forte, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao mediador da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Abel não podia salvar, foi morto, como disse a música de Raul Seixas, com uma queixada na cabeça. Não sei nem se está escrito isso, foi morto. Agora veja, sangue de bodes não pôde salvar, sangue dos mártires não puderam salvar, mas Jesus, o sangue dele fala mais alto do que o sangue de Abel. Se Deus disse para Caim, o sangue de teu irmão clama desde a terra, o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue lá de um justo morreu, clama a Deus por justiça, mas o sangue de Jesus Cristo fala mais do que o sangue de Abel. Por quê? Porque é o sangue da aspersão. O sangue foi apresentado ao Pai. Quando Maria quis tocar em Jesus, Jesus disse: não me detenhas, porque eu ainda não me apresentei, não subi para meu Pai. Jesus já está à direita do Pai. O sangue dele é por mim e é por ti. O sangue dele foi derramado pelo mundo inteiro. Existe solução para a tua vida. Existe perdão para a tua vida. Existe um sacrifício perfeito que fala mais do que o sangue de Abel. É o sangue da nova e da eterna aliança. O sangue da aspersão. O sangue de Jesus. Fique de pé. Aleluia.